Na Europa, havia muitos cavaleiros medievais cuja habilidade e bravura lhes renderam o respeito de seus contemporâneos. Alguns eram cavalheiros com código de honra, outros impiedosos, usando todos os meios para defender seu monarca, religião ou terras. Mas quem eram esses homens guerreiros? Vamos voltar no tempo agora e dar uma olhada nas façanhas de alguns dos protetores medievais que deixaram sua marca na história. Havia nascido em 1146 ou 7, William era o filho mais novo de John Marshall, um nobre de menor importância. Quando o rei Stephen assumiu o trono inglês em 1135, John o apoiou, mas mudou de lado 4 anos depois para ajudar a imperatriz Matilda com sua reivindicação de sucessão. Stephen sitiou o castelo de Newbury em 1152, quando William tinha 6 anos. Stephen pegou o menino como refém para garantir que John se renderia. Mas mesmo após ameaçar enforcar a criança, John recusou-se a ceder, dizendo, citação, "Ainda tenho o martelo e a bigorna com os quais forjar mais e melhores filhos." William foi finalmente libertado meses depois, após o fim da Guerra Civil, com o conhecimento de que a única pessoa em quem ele poderia confiar era ele mesmo. Aos 12 anos, William foi à França para treinar como cavaleiro. Ele aprendeu a justa em torneios, venceu mais de 500 lutas e serviu na casa da rainha Eleanor da Aquitânia, ganhando reputação por cavalheirismo. Em 1170, o rei Henrique II da Inglaterra nomeou William tutor em armas para seu filho Henrique, o jovem rei. O menino se opôs ao pai e ao irmão Ricardo Coração de Leão. Mas William manteve-se neutro nas disputas internas da família Plantageneta, buscando conservar a união entre os parentes beligerantes. No leito de morte, o jovem Henrique pediu a William que empreendesse uma cruzada a Jerusalém com a cruz. William ficou 2 anos na Terra Santa e prometeu entrar para os Cavaleiros Templários. Em 1189, Richard era rei, e William foi feito protetor do Senhor. 1 ano depois, quando Richard partiu em uma cruzada. Em 1215, William auxiliou na negociação dos termos da Magna Carta, um tratado de paz entre o rei John e barões rebeldes. Então, ele foi novamente dado o papel de rei de facto em 1216, quando o rei John morreu e seu filho Henry III ainda era apenas um bebê. William, após servir 5 reis, faleceu pacificamente aos 72 anos, em 1219, e foi sepultado na Igreja do Templo em Londres. Ele viveu uma vida bem-sucedida como guerreiro, justador, pacificador e rei substituto. Não é à toa que ele foi a inspiração para o Sir Lancelot nas lendas arturianas. Ele foi descrito pelo cardeal inglês do século XIII Stephen Langert como o melhor cavaleiro que já viveu. Vladislau III. Vladislau tornou-se rei da Polônia com apenas 10 anos de idade após a morte de seu pai. Vladislau II, no 48 ano de seu reinado. O jovem rei estava cercado por conselheiros, incluindo o influente cardeal Olesnik, que tinha interesses próprios e buscava manter seu alto status na corte. Uma conspiração começou entre os nobres poloneses para destituir o jovem rei e colocar Frederick de Brandemburgo em seu lugar. Ele estava prometido à princesa Hedwig, meia-irmã de Vladislau, que acreditava ter direito ao trono. O plano fracassou com a morte de Hedwig, suspeitando-se que a rainha Sofia, mãe de Vladislau, a envenenou. Em 1440, aos 16 anos, Vladislau foi proposto para a coroa húngara após a morte do rei Albert II, que não deixou herdeiro. Aceitar colocaria o Vladislau em situação delicada, já que Elizabeth, viúva de Albert, queria o trono para seu filho ainda não nascido. Parte da nobreza polonesa discordava de Vladislau como rei de ambos os países, e a Hungria estava ameaçada pelo Império Otomano. Contudo, Vladislau começou uma guerra civil de 2 anos contra Elizabeth, conseguindo o trono húngaro com apoio do Papa Eugênio IV. Vladislau, que prometeu organizar uma cruzada anti-muçulmana em troca de apoio, agora estava imbuído de uma paixão para defender o cristianismo contra os infiéis. Ele foi criado como um cristão devoto, e provavelmente foi incentivado pelo sucesso de John Hunyadi e a longa campanha dos cavaleiros húngaros contra os turcos. Em 1444, Vladislau iniciou outra campanha contra os otomanos. Com Hunyadi no comando de seu exército multiétnico, Vladislau chegou em Varna, nas margens do Mar Negro na Bulgária. Uma frota veneziana deveria encontrá-los lá, mas falhou em chegar, e isso deixou os 20.000 cruzados encalhados perto do enorme exército otomano de 60.000 homens. Mesmo com o exército otomano sendo 3 vezes maior e comandado pelo sultão Murad II, havia momentos em que parecia possível a vitória dos cruzados. Mas então, Vladislau, junto com 500 de seus cavaleiros poloneses, fez uma carga corajosa, mas precipitada, diretamente em direção ao centro otomano. O cavalo de Vladislau foi ferido, e o rei foi decapitado aos apenas 20 anos por um mercenário otomano.
Hunyadi teve sorte de escapar com vida ao tentar recuperar o corpo de Władysław e organizar uma retirada. Os cruzados sofreram milhares de baixas. O corpo e a cabeça do rei Władysław nunca foram encontrados, mas ele ainda é admirado por sua coragem e um monumento está de pé perto de onde ele morreu. O Black Douglas, Sir James Douglas, era um senhor escocês. O pai dele, Sir William, foi um fiel apoiador de William Wallace nos primeiros dias da Primeira Guerra da Independência Escocesa, ocorrida no final do século XIII e início do XIV. Nascido cerca de 1286, Douglas aliou-se a Robert de Bruce, rei dos escoceses, na batalha contra Edward II da Inglaterra, contribuindo para manter o adversário ao sul enquanto Bruce campanhava ao norte. Com uma de suas invasões, é fácil ver como ele ganhou sua temível reputação por impiedade e seu apelido, o Negro. Forças inglesas ocuparam o castelo de Douglas, sua casa ancestral. No domingo de Ramos de 1308, Douglas infiltrou-se na área com um pequeno grupo, cobertos pela floresta de Selkirk. Eles se esconderam sob a guarnição inglesa que saiu para a igreja, e então os emboscaram quando estavam saindo. Douglas e seus homens levaram seus prisioneiros para o porão onde foram decapitados. Depois de estourar os barris de vinho, os corpos foram empilhados em cima e incendiados. Antes de deixar o castelo, Douglas ordenou que os poços fossem envenenados com as carcaças de cavalos mortos e sal. Este evento se tornou lendário e ficou conhecido como o Farnel de Douglas. Douglas capturou o castelo de Roxburgh em 1313, usando subterfúgio, disfarçando seus homens de bois, ato que levou o rei inglês a descrevê-lo como astuto e brilhante. Douglas lutou ao lado de Robert de Bruce durante a Batalha de Bannockburn, onde obtiveram uma vitória decisiva e continuou suas incursões através da fronteira escocesa para a Inglaterra, onde era muito temido. Geoffroy de Charnay. Charnay nasceu em uma pequena nobreza francesa por volta do ano de 1306. A Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, começou em 1337 e foi então que Chane começou sua ascensão através do exército francês, que durou 116 anos, começou em 1337, e foi então que Chane começou sua ascensão através do exército francês. Liderou uma carga de cavalaria na Batalha de Morlaix, sendo capturado e mantido refém pelos ingleses para resgate. Como cruzado, ele foi condenado por sua bravura pelo Papa Clemente VI. Em 1351, auxiliou na criação da Ordem da Estrela uma elite de cavalaria, e foi designado por Filipe VI, rei francês, para redigir obras sobre a arte cavalheiresca. O livro de cavalaria do próprio cavaleiro é uma valiosa fonte histórica sobre o alto sacrifício e a honra para ser um cavaleiro bem-sucedido. Charne, após a cruzada a Esmirna em 1344, tornou-se conselheiro real e portador do estandarte sagrado de batalha, o Oriflame. Carregar o estandarte da coroa para a batalha era um trabalho perigoso e provou ser a queda de Chane, pois ele foi morto na Batalha de Poitiers em 1356. Charnay era um homem piedoso e é registrado como sendo a primeira pessoa a tomar posse do Santo Sudário de Turim, que ele pode ter adquirido enquanto estava em cruzada. O cronista Gilles Lemusset escreveu sobre ele, citação, um soldado vigoroso, especialista em armamento e muito renomado tanto no exterior quanto aqui. Ele participou de muitas guerras e de muitos conflitos mortais, em todos eles se comportando com probidade e com nobreza. O historiador da corte Jean Froissart disse que ele era o mais digno e valente de todos eles. Henry Percy, Harry Hotspur. Como muitos de seus pares, Harry Percy começou sua carreira de cavaleiro muito jovem. Foi armado cavaleiro aos 13 anos e participou de batalhas desde os 14. Nasceu na poderosa família Percy, condes de Northumberland, no norte da Inglaterra, ferozes defensores da nação na fronteira escocesa. Percy, com 20 anos em 1384, foi nomeado guardião da Marcha Oriental e acompanhou o rei Richard II em uma expedição à Escócia no ano seguinte. Por sua rapidez em avançar e prontidão para atacar, os escoceses o apelidaram de Hotspur. Aos 22 anos, liderou incursões na Picardia, França, reforçando a guarnição inglesa em Calais. Aos 24 anos, foi nomeado Cavaleiro da Ordem da Jarreteira e aos 30, Tenente do Ducado de Aquitânia. Mesmo recebendo concessões e nomeações da realeza, a família Percy optou por apoiar a rebelião de Henry Bolingbroke contra Richard II. Quando Richard foi deposto com sucesso e Bolingbroke se tornou o rei Henry IV, Harry Percy e sua família foram ricamente recompensados, e Harry foi feito tenente real do país de Gales. Sem ficar de lado por muito tempo, com várias queixas contra o novo rei,
A família Percy se rebelou em 1403, resultando na morte de Harry na Batalha de Shrewsbury. Ele tinha 39 anos. Quando o corpo de Harry Percy foi trazido para ele após a batalha, disse que o rei Henry chorou. Gotz von Berlichingen. Gottfried von Berlichingen nasceu na nobreza alemã por volta de 1480. Iniciou seu serviço militar para Frederick I Margrave de Brandenburg-Ansbach em 1497 aos 17 anos. No ano seguinte, lutou na França e em Brabante pelo Sacro Imperador Romano Maximiliano I e também na Guerra Suábia em 1499. Foi durante esta guerra que Berlichingen foi convidado a se render por um general suábio e fez a famosa resposta, que se traduz como uma frase que ficou conhecida como Saudação Suábia em sua honra. Por volta de 1500, ele formou um grupo de mercenários e trabalhou para uma sucessão de margraves, barões e duques. Na Guerra da Sucessão de Landshut, em 1504, Berlichingen e seus mercenários batalharam para Alberto IV Duque da Baviera. Um tiro de canhão atingiu a espada de Berlichingen e a forçou profundamente em seu braço. Sua mão e pulso tiveram que ser amputados. Determinado que a lesão não atrapalharia sua carreira de lutador, ele encomendou a um ferreiro local que fizesse uma mão protética de ferro capaz de segurar uma espada. Ele ficou conhecido como Gotz da Mão de Ferro e continuou lutando em várias campanhas militares, incluindo a Guerra dos Camponeses Alemães. Berlichingen, apesar da deficiência, participou de muitas batalhas, sendo 15 em seu próprio nome e outras para auxiliar amigos em cidades como Colônia, Ulm e Augsburg. Uma delas foi até contra o bispo de Bamberg. Berlichingen deixou uma autobiografia na qual relatou suas façanhas durante uma longa carreira militar que durou 47 anos.